Oi, pessoal! Hoje vamos apresentar para vocês a deterioração nas estruturas de concreto devido ao ataque por sulfatos. Nossa equipe é composta por Edneide, Fernando, Jefferson, Joana, Lincoln, Micael, Maurício, Nildemar, Priscila, Roberto e Rodrigo. Na década de 20, houve o início das investigações das agressões em estruturas de concreto por sulfato, e diante do estudo, viram a necessidade de desenvolver um concreto que seria resistente a essa ação química. Na década de 30, foi criado o cimento resistente a sulfato, o qual é regido no Brasil pela NBR 5737, que é responsável por classificar os cimentos em moderada e alta resistência aos sulfatos. Estudos realizados determinaram que em até 1975, 75% dos casos de corrosão em concreto se davam pelas ações de sulfatos. É importante conhecer as ações dos sulfatos nas estruturas de concreto para evitar danos estruturais como corrosão e assim garantir durabilidade e vida útil, bom desempenho mecânico e qualidade na capacidade estrutural. Agora vamos falar um pouco sobre o mecanismo de ataque por sulfatos. A durabilidade do concreto está pautada na interação entre as fases provenientes da detração do cimento Portland, da solução presente em seus poros com os demais materiais integrantes do concreto ou com o ambiente no qual a estrutura está inserida. O concreto é suscetível a vários tipos de degradação química, em decorrência de reações como, por exemplo, temos o ataque por sulfatos, que podem conduzir a grandes impactos na integridade e estabilidade da estrutura de concreto. No concreto endurecido, a formação da intrigita resultante do ataque de sulfato pode levar à expansão e fissurar a peça, como pode-se observar o pilar degradado pela ação do sulfato. Existem vários tipos de sulfato comumente encontrados na natureza. Os tipos mais conhecidos de sais selenitosos estão apresentados na tabela 1, onde observa-se as três classes de agressividade, sendo elas elevada, média e reduzida. De acordo com Colepard, são três as reações que descrevem o ataque por sulfatos, sendo a combinação de íon sulfato com o hidróxido de cálcio livre, ou CSH, produzidos pela hidratação do cimento Portland, formando assim o gesso, que seria a gipsita. A combinação do gesso e aluminato hidratado de cálcio com o monossulfato hidratado, formando a etrigita, e a combinação do gesso e carbonatos de cálcio com o CSH, formando a talmacita. De acordo com o Colepard, a formação de gipsita na estrutura do concreto ela causa perda de resistência mecânica, diminuição, fazendo assim a diminuição da adesão e, consequentemente, elasticamento e expansão. A formação da etrigita está associada à expansão e fissuração do concreto. Já a formação da talmacita, ela tem um efeito mais deletério, sendo capaz de transformar o concreto em uma massa não coesa. Verificando que elevadas resistências ou relação água-cimento são fatores necessários para uma baixa permeabilidade do concreto diante de ataques por sulfatos, a NBR 15655 de 2015 ela estabeleceu os requisitos para o concreto exposto à ação dos íons sulfatos, que podemos observar aqui nessa tabela 2 ao lado. Os sulfatos eles podem estar nos agregados, na água de amassamento ou até no próprio cimento. A sua presença ela é comum em áreas de operação de minas, indústrias químicas, edificações marítimas, subterrâneas e até entre outras. Todos os sulfatos reagem com a pasta de cimento hidratado, sendo prejudicial ao concreto. O ataque por íon sulfato gera a expansão, fissuração do concreto e a perda progressiva de resistência, rigidez e de massa, devido à deterioração na coesão dos produtos de hidratação do cimento. Porém, pode-se aumentar a sua resistência, baixando a permeabilidade do concreto através da redução do fator água-cimento, da dosagem do concreto ou até pelo emprego de cimento com adições de pozolânicas. Então, sendo assim, é de suma importância verificar com cautela qualquer ataque ao concreto produzido por sulfatos,
pois ele pode o quê? Acarretar uma degeneração precoce da estrutura, demandando de um custo para sanar as eventuais patologias. Agora vamos abordar os condicionantes para a manifestação patológica. Segundo Silva Filho, o comportamento do concreto em ambientes contaminados com sulfatos ele é estudado há bastante tempo. A vulnerabilidade do concreto ao ataque por sulfatos está relacionado com a presença e a quantidade das fases sulfatadas e de alumínio na parte de cimento. Geralmente, a agressão dos íons de sulfato elas se iniciam pelos cantos e arestas, se espalha superficialmente e por fim vai penetrando progressivamente na peça, gerando uma perda de rigidez e da resistência do concreto, levando assim à desintegração do material e um possível colapso da peça a depender da fissura. Isso acontece devido ao fato de que íons de sulfatos, penetrando na rede de poros do concreto, elas se combinam com os aluminatos, especialmente o aluminato tricálcico hidratado, provocando uma expansão, como podemos aqui observar na representação esquemática aqui ao lado. Segundo o Comitê Euro-Internacional do Beton, os principais parâmetros que influenciam a expansão do concreto sob ataque de sulfatos são eles: as condições de exposição, que é a concentração das substâncias agressivas, as condições de acesso, que seria a permeabilidade do concreto, as características do cimento e das adições e a quantidade de água disponível. Na tabela 3, observa-se os principais fatores do ataque por sulfatos detalhado, sendo dividido em fatores de produção, que são o tipo de cimento, o tipo de agregado, a dosagem e a cura. Já os fatores ambientais seria a concentração da solução agressiva, temperatura da solução e a constância do fluxo de solução agressiva. Agora será abordado o estudo de caso. O artigo usado para extrair o estudo de caso foi elaborado para apresentação no evento do terceiro Sinopse Paranaense de Patologia das Construções. Tal artigo teve como objetivo realizar um levantamento sobre manifestações patológicas e um estudo de caso em estação de tratamento de esgoto num reator anaeróbio de fluxo ascendente manta de lodo. Esse estudo de caso foi desenvolvido após uma visita técnica na estação de tratamento de esgoto na região de Santa Quitéria, em Curitiba. Conforme os autores do artigo, o ataque por sulfato nas estruturas de concreto localizadas nesse ambiente, considerado altamente agressivo, é frequente. Isso porque a água do esgoto pode levar esses íons para as estruturas de concreto. Logo, esses íons acabam reagindo quimicamente com os componentes do cimento, formando um produto expansivo que causa fissuração e desagregação do concreto. Aqui na figura 1, mostra as erosões na parede da estrutura WASB, em que é possível observar a deterioração da superfície de concreto e visivelmente a exposição dos agregados. Na figura 2, tem-se uma viga deteriorada no reator, com agregados expostos em decorrência do ataque por sulfatos. Vamos lá, agora nós vamos tratar sobre as medidas preventivas. Aqui a gente separou em 3 pontos. Para que seja evitado ou amenizado o processo de deterioração do concreto e, consequentemente, suas manifestações patológicas, seja estas em decorrência de sulfatos ou não, é imprescindível que se tenha um concreto de qualidade, que é o primeiro ponto que a gente aborda nesse slide. Em todas as obras que se utilizam de concreto armado, não dá para negligenciar o controle tecnológico, e tem diversas razões que justificam esse pensamento. Então, por exemplo, caso haja um alto teor de cimento no concreto, é necessário controlar a temperatura do mesmo, evitando assim um alto calor de hidratação para que não seja formada a etringita tardia, que é causada pela reação química dos sulfatos dentro do material. Aqui eu abro um parênteses para poder falar rapidamente sobre a etringita. A etringita é um composto químico mineral de sulfato de cálcio e alumínio hidratado. E ela se forma nos primeiros momentos da hidratação do cimento, pela combinação efetiva dos sulfatos disponíveis em solução aquosa e o aluminato cálcico. Então, assim, a reação de sua formação é uma das responsáveis pela pega e endurecimento do cimento.
A etringita presente no cimento ela pode ser classificada de dois tipos, e isso depende do seu tempo de formação em efetivo. A primária é formada durante a fase de hidratação do cimento e está ligada ao fenômeno de pega do mesmo, e a secundária é formada após o endurecimento do cimento concreto, devido a certas condições, sendo considerada efetivamente uma condição não favorável, pois causa patologias ao concreto. Então, o que a gente pode observar? Em estruturas de concreto que sofreram com essa alta temperatura na fase de cura, geralmente aí em torno de 65 graus, acima de 65 graus, a etringita não pode, na verdade, ela pode não ser formada ou é decomposta antes do processo de cura. Então, futuramente, pode ser que aconteça efetivamente, pode haver essa formação lenta, provocando uma expansão dos cristais que vão superando a resistência à tração do concreto. É importante também ter essa baixa relação água-cimento. Como resultado, a gente tem um concreto mais denso e resistente, bem como o correto lançamento, adensamento e cura. Tá bom? Então, assim, o segundo ponto que a gente aborda nesse slide são os cimentos com baixos teores de aluminato tricálcico. Quando a gente for fazer uma estrutura onde se tenha conhecimento que o ambiente está contaminado com sulfatos, o ideal é utilizar um cimento com baixos teores de aluminato tricálcico, a fim de reduzir a vulnerabilidade do concreto ao ataque por sulfatos, pois quanto mais aluminato tricálcico no cimento, maior será a reação com sulfatos, podendo ocasionar, nesse caso, a expansão do material, a perda progressiva de resistência e também a perda de massa. O terceiro ponto que a gente aborda aqui é o concreto com microestrutura de baixa permeabilidade. É um outro fator primordial para a proteção do concreto, porque para a proteção do concreto em si, contra o ataque dos sulfatos, é importante se tenha uma baixa permeabilidade, pois quanto maior for a porosidade do concreto, mais fácil será a entrada do agente agressor. Assim sendo, efetivamente, a gente pode adotar medidas como a utilização de uma impermeabilização ou a realização do processo de cura adequado para que se tenha um concreto com a menor permeabilidade e, consequentemente, uma maior durabilidade. Agora falaremos sobre técnicas e ensaios. O método habitualmente utilizado para a determinação do ataque por sulfato em peças de concreto é o ensaio acelerado da expansão de barras de argamassa. Neste ensaio, prismas de argamassa são moldados com dimensões específicas. Então, faz-se a verificação da existência de alguma expansão em sua geometria ao longo do tempo em virtude do ataque por sulfatos. O ensaio é considerado acelerado, pois as peças de concreto são deixadas em uma solução com altas concentrações de sulfato e temperatura. Geralmente, este ensaio ocorre no período de 2 anos. Como este trabalho visa identificar este tipo de patologia em estruturas já construídas, o mais indicado é a utilização de ensaios químicos. Neste caso, será indicado o passo a passo para determinar o teor de íons de sulfatos que foi realizado de acordo com uma adaptação da normativa 4500 SO4 sulfate, da Standard Methods Committee, 1997, para águas residuais. No primeiro passo, é necessário tomar uma porção de 5 gramas de concreto moído e seco, como mostra na imagem, de modo que passe na peneira de 0,16 mm. Em seguida, aquece-se a amostra a uma temperatura de 105 graus Celsius durante 120 minutos, com o intuito de remover a umidade. No segundo passo, é necessário adicionar 25 ml de água destilada e fria na proveta. E após isso, adicionar aos poucos 10 ml de ácido clorídrico, misturando-os com uma haste de vidro. No terceiro passo, é necessário aquecer em banho-maria, cobrindo o recipiente com vidro. É importante observar até que ocorra um ataque completo do ácido clorídrico na amostra do concreto. E, em seguida, adicionar 50 ml de água destilada quente, deixando descansar em banho-maria durante 15 minutos. Passo 4. No quarto passo, filtra-se o material utilizando papel filtro de porosidade média, em um funil, acrescentando água destilada até completar 250 ml, como apresentado na imagem. No quinto passo, deixar o material aquecer até a ebulição,
adicionando gota a gota uma solução quente de 10 ml de cloreto de bário. Ferver durante 5 minutos. Se existirem sulfatos, produz-se um precipitado, continuando-se com a análise. Após isso, é necessário deixar o recipiente tampado em descanso por 24 horas. Filtra-se a amostra com papel filtro de baixa porosidade, lavando-se com água quente até o desaparecimento dos cloretos nas águas de lavagem. No sexto passo, após fazer isso, é necessário transferir o papel filtro, contendo o precipitado para um cadinho de porcelana previamente tarado. Secar em chapa quente e queimarem um bico de Bunsen, até consumir todo o carbono, tomando cuidado para não deixar o papel inflamar. No último passo, uma vez transferido os filtros com o material retido para os cadinhos, os mesmos são colocados em forno mufla, a 800 graus Celsius, e calcinados por 60 minutos. E por fim, pesa-se a amostra de modo a obter o teor máximo de sulfato. Na etapa de cálculo, para transformar o sulfato de bário para sulfato, deve-se levar em consideração as massas atômicas de sulfato no sulfato de bário. Esta constante deverá ser multiplicada pela massa obtida no cadinho após a calcinação. Nós encontraremos o SO4, que é o percentual do sulfato na amostra. Para isso, é necessário multiplicar a massa da amostra pesada após o ensaio, a massa calcinada, multiplicar pela constante 0,4116 e dividir pela massa do concreto antes do ensaio, também em gramas, e por fim multiplicar por 100. Quanto ao limite, de acordo com W. Maser et al., 2014, página 5, o sulfato já se encontra em baixa quantidade presente no cimento através do gesso, onde tem a finalidade de retardar o endurecimento do concreto quando aplicado. O teor de sulfato encontrado no concreto depende do consumo de cimento e do teor de gesso do cimento. Em um concreto com massa específica de 2.300 kg por metro cúbico, com 350 kg de cimento por metro cúbico, amassado com cimento de 3% de gesso, dará um teor máximo de sulfato de 0,46% por peso total do concreto, sendo este, portanto, considerado como o limite para o teor de sulfatos encontrados no concreto. Podemos concluir que a durabilidade e o desempenho dos produtos e sistemas construídos têm se tornado questões preocupantes em vários setores da construção civil, e para isso os estudos e pesquisas se tornam mais intensos acerca da manifestação patológica e da durabilidade das estruturas. Verificando os efeitos degradantes, suas causas e consequências, é essencial que conceitos como de durabilidade sejam postos em prática e as estruturas possam se manter em serviços, mesmo com estudos, pesquisas e consequentes acúmulos de conhecimento. Diversos fatores têm sido presenciados nas construções, que implicam na perda da durabilidade e qualidade das obras correntes. Levando em consideração que, além do cimento CP3-RS, existem outros que são resistentes aos sulfatos e se atendem à confecção dos concretos com compostos melhoradores, como a microsílica, conhecida como silicativa, que age no aumento da densidade do concreto, tornando menos permeável. Partindo do pressuposto que essa é uma característica importante ao concreto, que vai ser exposto à ação dos sulfatos, pois um dos maiores veículos de inserção do sulfato na estrutura é através da água, aliado ao devido adensamento e cura conforme as normas regulamentadoras, assim possibilitando um rigoroso controle tecnológico e um ganho de durabilidade da estrutura.